querido irmão, querida irmã que nos acompanha aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. Mais uma semana se iniciou ontem, mais uma semana que nós louvamos e engrandecemos ao nosso Deus, mais uma semana que nós separamos momentos especiais de forma coletiva para adorar e engrandecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E estou feliz de você aqui conosco, muito obrigado pela sua presença. Eu já peço de antemão que compartilhe essa transmissão nas suas listas de WhatsApp, para seus amigos e colegas, para que eles possam conjuntamente aqui aprender um pouco mais da Palavra de Deus e participar do programa Vida Devocional, o programa diário aqui da TV, para trazer momentos aqui de reflexão da Palavra de Deus, mas também um momento de oração pelos seus pedidos. Então, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que precisam escutar mais da Palavra de Deus. E não se preocupe também, coloque seus pedidos de oração aí no nosso chat, que nós estaremos aí ao final do programa orando por esses pedidos. E também a irmã e o irmão que quiser apontar aí, escrever no nosso chat de onde você está participando, de onde você está escutando a gente, assistindo a nossa transmissão, fique à vontade também. A casa está aberta aí para a gente conversar, para a gente bater um papo, tá bom? É um prazer ter vocês aqui conosco, é gratificante ver como Deus trabalha nas nossas vidas, né? E que esse momento aqui seja um momento de reflexão, seja um momento de louvor e agradecimento do nosso Deus, seja um momento em que o nome dele seja partilhado e que nós possamos aprender mais sobre Jesus Cristo, né? Sobre a sua boa mão trabalhando e moldando o nosso caráter segundo a sua vontade. Tá bom? Hoje eu quero ler com vocês o texto lá de Colossenses, capítulo 3. E aí eu quero ler com vocês a partir do verso 12. E o nosso tema hoje, a devocional de hoje, é falar um pouquinho sobre revestindo-se do novo homem. Revestindo-se do novo homem, como a Bíblia vai nos orientar a que possamos nos revestirmos desse novo homem. Tá bom? Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Diz o seguinte o texto: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, aprendendo mais a sua palavra, tendo esse momento de devocional, buscando mais conhecer a tua verdade e buscando o Senhor em oração. Nos ajuda, meu Pai, nesse período aqui a aprender mais de ti e da sua vontade em nossas vidas. Nos ajuda também, meu Pai, a estarmos sempre gratos pela sua boa mão, nos guiando, nos moldando, mesmo que seja doloroso essa mudança, mas que seja para a sua glória. Nos ajuda, nos fortaleça. É assim que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Colossenses tem muito a nos ensinar. Ela tem muito a nos dizer, porque aqui, se nós entendermos um pouco as cartas, tanto pastorais como gerais, são cartas que vieram de demandas missionárias. Já parou para imaginar e para pensar que essas cartas foram escritas para resolver problemas, para resolver circunstâncias adversas ou para reforçar o ensinamento bíblico sobre a pessoa de Jesus Cristo para aqueles irmãos, aquelas igrejas que estavam sendo plantadas pelos apóstolos? Irmãos, como
é interessante ver esse crescimento da igreja e a preocupação não apenas no crescimento e na divulgação do evangelho, mas no amadurecimento dos irmãos, no amadurecimento espiritual, do conhecimento bíblico na vida daqueles irmãos e como isso foi importante para que eles pudessem ser mais santos, como isso foi importante para que eles pudessem se relacionar melhor uns com os outros e glorificar a Deus com as suas vidas, agindo de forma correta, agindo de forma honesta, agindo como se estivesse não fazendo para homens, mas para o próprio Deus, se baseando na verdade do Evangelho. Irmãos, isso é lindo demais. Isso é lindo porque nós percebemos que a preocupação do apóstolo Paulo e os demais apóstolos não era só no número de pessoas, mas na verdade, a preocupação maior dos apóstolos era na proclamação do Evangelho. Em almas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo agindo, convertendo os corações dos perdidos. Mas também a preocupação do desenvolvimento espiritual desses irmãos, para que eles possam acertar e não errar. É por isso que quando nós cobramos e nós orientamos, instruímos aos nossos irmãos e amigos que estão ao nosso redor, que leiam a Bíblia, que se aprofunde na Bíblia, é com esse conhecimento, é com essa preocupação, é com esse cuidado. Ser esmerado, se esmerar, se aprofundar em conhecer as verdades do nosso Deus. E não é por menos aqui. Aqui também, Paulo vai instruir esses irmãos aqui em Colossos em vários aspectos da vida, do cotidiano, em várias questões que provavelmente estavam sendo dúbias aqui para esses irmãos, mas para Paulo não tinha problema em repetir o Evangelho, em reensinar o Evangelho, em escrever sobre a verdade de Deus, porque a preocupação dele, e também olhando de forma mais holística, a preocupação do Espírito Santo é que nós nos aprofundemos em conhecer a Deus. Nós nos preocupemos em como vivemos aqui na terra. Enquanto nós estamos aqui, nesse curto período de tempo, nós devemos viver de modo digno do Evangelho. E aí é interessante que quando Paulo começa a escrever essa carta, a preocupação dele era clara para aqueles irmãos. Ele inicia essa carta, irmãos, com uma oração. A partir do verso 3, nós vamos perceber que Paulo ora pelos aqueles irmãos. Ele fala o seguinte, olha, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Não está só apenas produzindo fruto, ou seja, as pessoas não apenas estão sendo alcançadas, mas elas estão crescendo, se desenvolvendo na fé. E ele continua aqui, ó. Tal acontece em vós, entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês entenderam, vocês foram alcançados e vocês estão se desenvolvendo na fé. Esse é o padrão bíblico para um salvo. Por isso que quando nós vemos pessoas de 10, 20 anos que não conhecem a Bíblia e que estão na igreja se dizendo crente, isso é um problema, irmãos. Devemos nos desenvolver na fé. E aí, a partir do verso 9, ele começa a orar. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Olha o pedido de Paulo com relação a essa oração para esses irmãos. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua verdade, da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa era a preocupação de Paulo. Que aqueles irmãos crescessem, se desenvolvessem na fé. E aí, ele começa a instruir aqueles irmãos com os princípios basilares da fé. E aí ele fala, a partir do verso 13, sobre a pessoa de Jesus Cristo.
sobre a base da nossa fé. Foi Cristo que nos resgatou com seu sangue, com seu sacrifício. Foi Cristo que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, porque Ele se fez homem e Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos resgatar. E aí ele fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível. Aqui, de forma clara, o apóstolo Paulo vai ensinar, instruir aqueles irmãos que eles foram redimidos, os seus pecados foram perdoados, e ele vai apontar que tanto a característica de Jesus como o agente que morreu na cruz, mas ele vai apontar que esse Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele era plenamente Deus e plenamente homem, porque ele tomou o nosso lugar. Mas, irmãos, mais para frente, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo vai instruir aqueles irmãos que não apenas Cristo morreu na cruz por aqueles irmãos, redimiu e perdoou seus pecados, mas ele vai continuar a partir do verso do capítulo 3, que além do perdão dos pecados, nós agora estamos unidos com Cristo. Aí ele vai dizer aqui, olha: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Estamos agora, irmãos, não apenas salvos, mas estamos unidos a Cristo. Porque nós só temos salvação se estamos em Cristo. Nós só temos acesso ao Pai se estamos em Cristo. É por isso que na vida do cristão existe o AC e o DC, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo. E aí, entendendo que nós fomos agora unidos a Cristo, nós estamos agora ocultos, aqui o termo vai dizer, né? A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Já que nós estamos agora fomos mudados de status, como diz ali, né? Nós agora devemos viver de modo digno do Senhor, porque nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Versículo 13. Ele nos transportou, irmãos, agora para o reino do Filho do seu amor. Nós que estávamos perdidos no reino das trevas, sendo direcionados pelas nossas vontades e desejos, sendo direcionado por esse mundo e seguindo o padrão desse mundo, agora nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Já parou para imaginar, irmãos, como isso é importante? Entender essa verdade, aplicar essa verdade no nosso coração. Antes perdidos, agora achados. Antes presos, aprisionados, escravos do pecado, agora livres em Cristo. Irmãos, essa é a maravilhosa graça de Deus que age em nosso coração. Essa é a maravilhosa graça de Deus que traz redenção, remissão, perdão de pecado. E como Pedro vai dizer em uma das suas cartas, nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Por isso somos livres e estamos unidos a Cristo. E aí, a partir do verso 5 do capítulo 3, ele vai dizer algumas coisas aqui, algumas verdades para a gente. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza, que é a idolatria, porque essas coisas vêm a ira de Deus. Em uma outra carta, Paulo vai apresentar os frutos da carne e as obras da carne e os frutos do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, salvo engano. Ele vai apresentar e vai ensinar para aqueles irmãos da Galácia que nós não devemos nos basearmos nas nossas obras da carne. E quando nós olhamos aqui, Paulo escrevendo para esses irmãos de Colossos, vamos perceber
que a natureza terrena, e aqui ele aponta uma lista de coisas aqui, uma lista de características que essas pessoas sem Deus seguem, é exatamente, irmãos, ou muito dessas informações são das obras da carne. A pessoa que está unida a Cristo, ela tem a sua vida mudada completamente. A pessoa que está unida a Cristo, ela entende que não é mais dela e não deve viver de acordo com os seus próprios desejos pecaminosos, mas antes deve viver de acordo com Cristo, com a vontade de Cristo, com a verdade de Cristo. Porque essas pessoas que vivem segundo a sua natureza terrena, Paulo vai dizer aqui no versículo 6, que para essas pessoas e para essas coisas que essas pessoas vivem, é que vem a ira de Deus. E essas pessoas são os filhos da desobediência. Se nós voltarmos lá para Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, nós vamos perceber a mesma coisa. Vamos perceber o homem sem Deus, o ser humano sem Deus, como ele é visto espiritualmente. Paulo vai dizer que ele está morto espiritualmente. Paulo vai dizer que ele está seguindo o ciclo desse mundo, a vontade desse mundo. E não apenas a vontade desse mundo, mas do príncipe da potestades. Mas também não só isso, mas ele vive de acordo com as suas próprias paixões, seus desejos, os anseios da carne, do pensamento. Essa é a realidade do homem sem Deus. E esses são os frutos da carne, as obras da carne. E é disso que Paulo vai orientar a se afastar. Faça morrer. O termo é forte aqui. Faça morrer as obras da carne, a sua natureza terrena. Essas ações que antes você fazia. Mas hoje nós entendemos que isso é pecado diante de Deus. Abandone isso. Abandone o velho homem. E aí, a partir do verso 12, ele fala: revista-se do novo homem. Vamos ler, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, sabe o que significa isso? Quando nós voltamos para Gálatas, nós vamos perceber que muitas dessas características aqui, que devemos nos apossar, devemos nos revestir, são os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito. A pergunta que a gente pode fazer para nós próprios: nós estamos nos revestindo do novo homem? Nós estamos nos revestindo dos frutos do Espírito, como eleitos de Deus, santos e amados? Paulo vai lembrar aqui que nós somos eleitos de Deus, separados por Deus, escolhidos por Deus. Vai lembrar que esses irmãos, que eles são santos, ou seja, eles foram separados, eles estão agora em outra posição diante de Deus, não apenas criaturas, mas agora filhos de Deus, santos de Deus. Quando Deus nos olha, Ele olha com os óculos de Cristo, porque Ele morreu por nós, Ele perdoou os nossos pecados. Estamos nesse processo de santificação diária, mortificando a natureza terrena, mas nos revestindo dos frutos do Espírito, do novo homem que Deus nos separou para sermos. Mas também Ele vai dizer que nós somos amados, amados por Deus, agraciados por Deus, cuidados por Deus. Irmãos, isso aqui Paulo aponta a demonstração do amor de Deus para conosco. Revista-se do novo homem, revista-se de ternos afetos de misericórdia, revista-se da bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, entenda uma coisa: quando nós somos salvos em Cristo, estamos unidos a Cristo, como Paulo vai nos lembrar aqui no capítulo 3, nossa natureza muda,
Nossa forma de ver o mundo muda. Nossa forma de ver as pessoas muda. Nós agora entendemos que fazemos parte do reino do Filho do seu amor. E se fazemos parte de um reino, é porque existe mais pessoas nesse reino. O reino não é feito de uma só pessoa. O reino é feito de um rei, mas de muitos súditos, de muitos servos. E nessa conta, nós somos os servos. E aí ele diz: a salvação em Cristo gera desdobramento horizontal, gera desdobramento nos nossos relacionamentos. Então, por isso que se revista desses ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se revista dos frutos do Espírito, para que você possa viver em novidade de vida, para que você possa viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E aí ele continua falando, olha: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. A primeira questão aqui é, nós vemos aqui nesse texto aqui vários mandamentos mútuos. Mais ou menos uns 5 mandamentos mútuos nós vemos aqui. E nós olhamos, o primeiro mandamento mútuo é suportai-vos uns aos outros. A Bíblia vai nos orientar que nós devemos suportar o nosso irmão. Entender as suas limitações, as suas falhas, os seus problemas, os seus pecados. Mas suportar, porque nós vivemos no mesmo reino. Quantas e quantas pessoas impacientes na vida, quantas e quantas pessoas imprudentes na vida, quantas e quantas pessoas pensam que são os maiorais e esquecem de suportar o seu irmão, de viver unido com o seu irmão, buscando a unidade do corpo de Cristo. Mas, irmãos, às vezes a gente até pode suportar o nosso irmão, tranquilo. Mas às vezes a gente suporta, mas ele fez alguma coisa contra a gente não perdoa. Paulo vai lembrar aqueles irmãos que eles devem suportar os seus irmãos, mas também não apenas suportar a convivência, mas perdoar o seu irmão. Ele continua aqui no versículo 13. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. A pergunta que eu faço é: como está o seu coração com relação às pessoas que estão ao seu redor? Irmãos, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas ressentidas pelo que as pessoas fizeram contra ela. Muitas pessoas magoadas por amigos e amigas que te fizeram algo mal. Paulo vai orientar esses irmãos a perdoar uns aos outros, se alguém tem motivo de queixa contra outro. E aí ele dá o padrão desse perdão. Final do versículo 13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O nível do padrão do perdão é o nível do próprio Senhor Jesus. E como é que ele nos perdoou? Imerecidamente. Nós não merecíamos o perdão, mas ele nos perdoou. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês estão dispostos a viver a palavra de Deus e perdoar, mesmo se a outra pessoa não mereceu o perdão? O perdão liberta. O perdão tira a mágoa. O perdão é maior que o ódio. O perdão traz harmonia de volta a um ambiente. O perdão traz reconciliação de relacionamentos. Como está a sua vida diante de Deus com relação ao perdão? O perdão uns com os outros. Paulo vai orientar que nós devemos perdoar assim como o Senhor nos perdoou, de forma imerecida. Irmãos, eu sei que essa palavra é dura, mas o perdão é libertador. Viva o perdão, porque Cristo nos perdoou. Devemos seguir o exemplo de Cristo. E aí ele continua aqui no versículo 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Devemos amar uns aos outros. E aí no versículo 15 ele vai falar o seguinte: olha, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, quem tem sido o árbitro do seu coração na tomada de decisões, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, com a sua família? Quem tem sido o árbitro? Suas próprias vontades, desejos, suas próprias convicções teológicas,
suas próprias convicções de inteligência, você acha que as suas demandas ou o seu pensamento sobre determinado assunto é o melhor? Quem tem sido o árbitro na sua vida? Paulo vai lembrar aqueles irmãos que o árbitro da nossa vida, do nosso coração, tem que ser a paz de Cristo. Quantas pessoas, irmãos, tentam as coisas do seu jeito e trazem guerra, destruição, maledicência? Quantas pessoas, para conseguir algo, falam mal do outro? No trabalho, na sua vida, na igreja. Não, eu acho melhor eu estar nesse cargo porque eu sou melhor. E cria uma confusão enorme para conseguir o que quer. Mas Paulo vai nos lembrar que quem deve ser o árbitro do nosso coração é a paz de Cristo. E aí ele continua. Porque devemos ter a paz como vínculo da unidade, porque nós somos chamados em um só corpo, não vários corpos. Em um só corpo, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os membros. E ele vai continuar a partir do verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aqui é interessante, né? Ele vai falar o seguinte, olha, o que deve habitar no coração do crente não é o seu dinheiro, não é a sua inteligência, não é a sua própria desejo e vontade. O que deve habitar no coração do crente é a palavra de Cristo. Por qual motivo? Para instruir, aconselhar em toda a sabedoria. Quando nós voltamos para Provérbios, vamos perceber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Correto? Para termos temor do Senhor, devemos conhecer mais dele, nos aprofundar nas Sagradas Escrituras. Correto? E quando nós conhecemos a Deus e temos temor do Senhor, nós agora temos sabedoria, que o texto vai dizer lá. E aí nós agora estamos habilitados para instruir e aconselhar. Irmãos, isso é um ciclo virtuoso, não é um ciclo virtuoso, de virtudes. A partir do momento que nós crescemos em conhecimento de Deus, nós temos mais temor de Deus, porque sabemos quem é o nosso Deus. Tendo mais temor do nosso Deus, nós temos mais sabedoria, porque nós saberemos lidar melhor com as situações. E tendo sabedoria, irmãos, nós, revestidos agora desse temor do Senhor, desse conhecimento da vontade de Deus, dessa sabedoria que vem do alto, nós agora estamos habilitados para instruir e aconselhar com sabedoria. Quer ter sabedoria? Leia a Bíblia. Tenha temor do Senhor. Se aprofunde nas Sagradas Escrituras. Se aprofunde no que Deus tem para você e para nós. Porque nós estaremos aí gratos diante de Deus, com o nosso coração rejubilantes, louvando, engrandecendo ao Senhor nosso Deus, porque nós conhecemos ao Deus em que servimos. E para finalizar, ele vai dizer o seguinte: tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando graças a Ele, a Deus Pai. Irmãos, que possamos louvar a Deus, conhecer mais de Deus, e que tudo que nós fizermos, revestidos do novo homem, que seja em palavra e em ação, possamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, seja baseados na verdade que é em Cristo, instruindo, aconselhando, suportando, perdoando, louvando a Deus mutuamente e vivendo os frutos do Espírito em nossa vida. Amém? Vamos dar um alô aqui, pessoal. Glória Gomes, Paula Quitanilha, Wanda está aqui conosco, Nayara Menezes, Liliane, Ricardo Reis está aqui conosco, Clay, Flávio, Evânia, Patrícia, Sônia, Dirce, muita gente aqui conosco, obrigado pelo carinho. Vamos orar pelos pedidos dos irmãos e irmãs e vamos glorificar a Deus, porque Ele tem sido bom conosco, amém? Senhor Deus Eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, que nos acompanharam nesse momento aqui de devocional. Que a sua
verdade, a palavra de Deus habite ricamente nos nossos corações, meu Deus. Nos ajuda nos momentos difíceis, nas lutas diárias. Te peço por cada pedido aqui posto. O Senhor conhece seus corações, o coração desses irmãos e irmãs que pediram, que precisam do seu alento, que precisam da sua boa mão agindo em seus corações, em suas vidas, nos seus problemas, que muitas das vezes são problemas que nós não conseguimos resolver. Mas o Senhor tem o poder em suas mãos, o Senhor age poderosamente na vida de cada irmão. Eu venho te pedir, meu Deus, que o Senhor haja nos corações desses irmãos, nos pedidos aqui postos, se for da sua vontade, que eles possam ser realizados para o louvor da sua glória, meu Pai. Te peço pelos desempregados, pelas pessoas que estão passando por problemas familiares com seus esposos, suas esposas, seus filhos saindo da igreja. Meu Deus, haja poderosamente na vida de cada irmão e irmã, e que seja tudo para o louvor e engrandecimento da sua glória, Pai. Nos ajuda no nosso dia, na nossa semana agora, que possamos ter vários momentos e oportunidades para ensinar a sua palavra e para proclamar o seu evangelho aos perdidos. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus muito abençoe. Uma ótima semana. Tchau, tchau.